desafiar o nosso coração de servo, o nosso coração de filho, para avaliar aquilo que realmente o Espírito Santo deseja fazer conosco. A maioria das pessoas lembram do seu encontro com Jesus. São poucas as pessoas que vão dizer assim: eu não me lembro quando eu me converti. Eu não tenho uma palavra que falou poderosamente a minha vida. Eu não tenho um marco, um memorial. A maioria das pessoas que nós conversamos vão pontuar o dia que o Espírito Santo moveu de forma extraordinária e despertou o seu coração para ter uma caminhada com o Pai. Mas se a maioria conseguem pontuar o dia que elas realmente fizeram uma aliança com Deus, a maioria não consegue pontuar o dia do seu chamado. Quando Deus chega e quando Deus nos desperta para respondê-lo de forma pontual. E um dos segredos, ou um dos desafios, eu e você, além de termos o marco da nossa experiência, o dia que o Espírito Santo nos atraiu e falou poderosamente ao nosso coração, nós sabermos também quando o Senhor nos chamou. Porque um dia nós vamos ter que responder algumas perguntas. Uma delas: quantas pessoas você influenciou? Quantas pessoas você testemunhou? Quantas pessoas você vai poder dizer para o Pai que elas encontraram o caminho do reino, que elas encontraram a eternidade através do seu amor, através do seu serviço, através da sua oração, através da sua dedicação? E quantas pessoas Deus colocou na sua vida para você inspirar? Quantas pessoas Deus colocou na sua vida para você desafiar a um encontro e você foi negligente, você foi omisso, você não valorizou aquele tempo, aquela oportunidade? Porque algumas pessoas, Deus, Ele vai colocar nas nossas vidas para elas serem marcadas. Então as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que estão acessando você, elas não estão perto de você por um acaso. Há um propósito de Deus na vida delas. Porque nós sempre vamos dizer que nós não fomos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé, não é assim? Mas nós fomos salvos para fazer a obra, para testemunhar, para servir, para orar, para amar. E aí nós vamos entender que conectar as pessoas ao Senhor é cumprir os propósitos de Deus. Mas nós não conectamos as pessoas somente pelo que nós falamos, porque a nossa fala tem poder, nós sempre vamos dizer isso, mas ela não tem o poder de consolidação, mas o nosso testemunho tem. Porque enquanto você está falando, as pessoas estão te observando. Elas observam como você lida com os problemas, ela observa como você lida com o dinheiro, ela observa como que você lida nos relacionamentos, as pessoas vão estar te observando. E se a sua fala, se o seu discurso realmente está legitimado com as suas ações, com o seu comportamento, assim você vai conquistando pessoas para o Senhor. E a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra do Senhor vai nos desafiar da seguinte maneira: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, a palavra do Senhor diz assim: qualquer coisa que você venha a fazer, que seja tudo para a glória do Senhor. O nosso viajar, o nosso negociar, o nosso descansar, o nosso divertir, que seja tudo para a glória do Senhor. E nós temos sempre repetido uma fala que nós queremos que entre no seu coração e você entenda a dimensão dela. Que a igreja, ela não é conhecida pela capacidade
capacidade de atrair as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo debaixo de um mover de Deus, que as pessoas são atraídas para esse lugar. Nós ficamos surpreendidos, como que Deus, através da sua bondade e da sua fidelidade, Ele vem atraindo as pessoas para essa casa. Mas nós sempre vamos dizer que a capacidade em Deus dessa igreja vai então se legitimar no poder que ela tem para enviar as pessoas. O que a gente tem falado então? Não é o quanto de pessoas que sentam para ouvir as mensagens nos domingos de manhã e no domingo à noite, mas quantas pessoas saem deste lugar com o seu coração queimando para testemunhar nas suas casas, para testemunhar no seu trabalho, para ter uma vida mais íntima com Deus, para querer viver o milagre e o poder do Senhor. Porque nós temos falado muito do senso de destino, do senso de propósito, do lugar que nós sabemos muito bem que Deus quer te conduzir, que Deus quer te levar. Só que o propósito, ele vai trazer consciência. O destino vai trazer responsabilidade. E por mais que o nosso esforço seja adequado, por mais que vocês encontrem pessoas aí orando, jejuando, porque vocês vão encontrar no meio dessa casa pessoas comprometidas com a oração, comprometidos com o jejum, nós vamos sempre afirmar para vocês que não dá para atrair a presença de Deus, uma atmosfera de milagre que nós temos tanto sonhado, com o avivamento que nós sempre temos pregado, porque o avivamento ele vai promover sinais, o avivamento ele vai trazer essa presença que vai quebrando os nossos paradigmas, que vai quebrando os nossos modelos e vai deixando Deus com liberdade para fazer do jeito que Deus quer na sua vida e do jeito que Deus quer na minha vida. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos dizer o seguinte, que não dá para fazer isso sozinho. Nós precisamos estar juntos. Meia dúzia orando e jejuando não basta. Nós precisamos construir um ambiente de paixão, onde essa igreja vai amar o Senhor e servir o Senhor. Essa semana a Vivi me passou uma foto de uma galerinha lá de Campo Grande, que eu pastoreei, que era adolescente, e eu fiquei olhando os rostinhos deles, porque foi uma galerinha que me deu muito trabalho. Foi uma turminha que aprontava todas, não era de pecado, era de bagunça, era de travessura, eram os adolescentes, um grupinho de adolescentes na igreja. Mas teve um período, e essa foto registra esse período, teve um período na vida desses garotos, que eles tiveram uma experiência com Deus. Então eu tive uma experiência que me marcou, porque uma mãe, que sempre visitava o meu gabinete, dizendo assim, pastora, você tem que dar jeito no fulano, ele dá problema na escola, ele dá muito trabalho, ele está criando essa situação, ele está criando essa outra situação. De vez em quando aquela mãe estava no meu gabinete trazendo uma lamentação, uma reclamação a respeito do seu filho adolescente. Um dia ela chega no meu gabinete com uma informação diferente. Ela chega no meu gabinete dizendo assim, pastora, eu estou aqui porque agora você tem que dar uma parada nessa, cita o nome do menino, no fulano, porque já tem mais de semana que ele está em jejum e oração, que ele não sai do quarto, só lê a Bíblia, só ora, só jejua, e esse menino vai adoecer. Aí eu virei para aquela mãe e falei assim, olha mãe, você reclama que ele apronta, você reclama que ele ora, o que você quer para o seu filho? E aquele menino teve uma experiência com Deus. A Vivi está aí, a Vivi sabe disso. Aquele menino, aquela turminha trabalhosa, teve uma experiência poderosa com o Senhor. O Senhor marcou a vida deles. Por quê? Porque o ambiente sobrenatural, o despertamento traz paixão, traz experiência, traz autoridade, traz poder, traz graça, traz essa unção que nós queremos. Mas a presença extraordinária de Deus traz multiplicação. Se daqui 6 meses continuar a mesma meia dúzia apaixonado, a mesma meia dúzia orando e jejuando, nós vamos ter que parar para
questionar a legitimação de Deus no nosso meio. Porque emoção promove movimento, mas unção promove comprometimento. A unção promove transformação. A unção promove despertamento. A oração promove autoridade. E o que nós estamos clamando para esse lugar, que o reino não é para os acomodados, o reino é para os apaixonados. Mas o reino não é para meia dúzia. O reino, ele é para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Então, se você ainda não teve a sua experiência, se você não se despertou, se você não está apaixonado, se o seu coração ainda não está queimando, então é importante você permitir o Espírito Santo fazer algo diferente no seu coração. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer para a igreja que ele estava pastoreando alguns apontamentos necessários para que essa igreja então vivesse o poder de Deus e a graça de Deus na sua vida. Então eu quero convidar você a ir para 2 Pedro, e nós vamos olhar para esse texto e verificar o que o apóstolo Pedro está querendo ministrar para a sua igreja. E o que essa mesa quer apresentar nessa manhã? O que gerou no meu coração que essa mesa precisa apontar para você nessa manhã é uma nova vida cristã. É isso que eu estou desejando. É isso que eu quero te inspirar. Eu quero que você se desperte para uma nova experiência, para um novo nível de intimidade. Se a sua vida não está passando por transformação, se a sua mente não está sendo ampliada, a sua visão transformada, então, meu querido, minha querida, nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo te provoque, eu quero que o Espírito Santo te aperte, eu quero que o Espírito Santo mexa com o seu coração. Primeira coisa, nós temos falado a respeito de uma igreja apostólica, de uma igreja pastoral e de uma igreja profética. Nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso meio. Nós sempre vamos criar ambientes para que nós possamos viver o que vivemos essa semana. Nós tivemos 2 dias de ministrações diferentes do que estamos acostumados, mas com o desafio de ativar o meu coração, ativar o seu coração, despertar o seu coração para servir o Senhor com mais ousadia. Deixar o Senhor fazer da sua vida um instrumento de graça e poder. E para o Senhor nos despertar e fazer de nós esse instrumento, você vai precisar aprender alguns valores. O primeiro dele é que você é enviado para servir. Nós temos um seguinte olhar: nós vamos para a casa do Senhor para sermos abençoados. Ok, eu concordo. Eu concordo que quando você sai da sua casa, você está vindo congregar para adorar, para celebrar, para engrandecer, para se alimentar, para fortalecer, para ter uma experiência maior com o Senhor. Mas o propósito de Deus não é finalizar nisso. O propósito de Deus não é só abençoar a sua vida. O propósito de Deus é abençoar a sua vida e fazer da sua vida uma bênção para outras pessoas. Então o que você vai receber aqui, você vai voltar para sua casa e durante a semana você vai derramar sobre as pessoas. Se você recebeu cura, se você foi fortalecido, se você foi encorajado, você vai fortalecer, você vai animar, você vai encorajar, você vai abençoar aqueles que estão perto de você. Então, primeira coisa, nós somos enviados para abençoar, para servir. Vamos para 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Não existe espírito apostólico sem coração de servo. Então, se você está dizendo assim: nossa, que bacana,
ser uma igreja profética, ser uma igreja pastoral, ser uma igreja apostólica. E nós sempre vamos falar que a unção do apostolado, ela abre caminho. A unção do apostolado é aquela unção que traz para você expectativa, te faz ousado, faz você um empreendedor, uma empreendedora, faz você construir conexões para que o Senhor possa cumprir o seu propósito. Quando você está caminhando debaixo dessa unção, você vai verificando isso diariamente na sua história. Só que eu quero te dizer o seguinte: unção de apostolado não acontece no coração de quem não é servo. Só vai caminhar, só vai fluir, só vai andar debaixo dessa unção se nós criarmos dentro de nós a estrutura de amarmos servir pessoas, de amarmos restaurar pessoas, de amarmos construir pontes para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam promovidas, para que pessoas sejam sustentadas, para que a bondade do Senhor se manifeste através dos outros, sendo ministrada através da sua vida. Porque nós sempre vamos dizer que os dons não servem à própria pessoa. Os dons que o Senhor me dá não é para me servir. Deus não é servo de mim mesma. Eu sou serva do Altíssimo. Então os dons que Ele me dá não é para o meu serviço, não é para o meu benefício, não é para os meus ganhos, mas é para que eu me torne realmente uma ferramenta ágil nas mãos do Senhor para fazer prosperar o reino. Então tudo que repousa sobre você, tudo que repousa sobre mim, vai gerar as bênçãos do Pai sobre as nossas vidas. Mas o propósito do Senhor é que você toque pessoas, que você sustente pessoas e que você ame pessoas. Porque quando eu olho para a proposta do reino, a proposta do reino não tem a ver com os nossos direitos. A proposta do reino tem a ver com a justiça de Deus. Por isso que eu e você precisamos orar, eu e você precisamos pregar, eu e você precisamos nos aliançar para que a justiça de Deus venha sobre nós, para que a justiça de Deus esteja no meio do seu povo, porque a justiça de Deus promove relacionamento. A justiça de Deus promove intimidade. A justiça de Deus traz a grandeza manifesta no meio do seu povo. Quando a justiça do Senhor está sobre nós, Ele nos toma pelas mãos e nos conduz para um novo nível de revelação. Por isso que eu e você precisamos buscar e ansiar por essa justiça. Mas para que essa justiça seja verdadeira e real, eu e você vamos estarmos dispostos a levantar a nossa cabeça, a olhar a nossa volta e enxergar que nós somos instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Eu estou aqui para abençoar vocês. Vocês estão aqui para me abençoar. E nós precisamos sim irmos para este lugar de nova revelação, de intimidade e de relacionamento íntimo com o Senhor. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro vai falar da seguinte maneira: que graça e paz seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Eu gosto muito quando Pedro vem falando que graça e paz seja multiplicada, porque a graça, ela é abundante. E é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está fazendo a seguinte definição: olha, a presença de Cristo no meio do seu povo vai promover uma abundância de graça. E a abundância de graça é a bondade do Senhor manifesta, a fidelidade do Senhor, a honra do Senhor manifesta no meio do seu povo. Mas não fala apenas, o texto não fala apenas de graça. O texto fala de paz. E nós gostamos das duas coisas. Quem aqui não quer graça?
E quem aqui não quer paz? Só que paz, quando o apóstolo Pedro está abordando o termo paz, ele não está falando de circunstância, ele está falando de estado de alma. Ele está demonstrando que quando essa bondade e essa graça abundante é manifesta no nosso meio, ainda que nós possamos estar lidando com circunstâncias difíceis, com problemas dolorosos, a nossa alma descansa nele. Nós não perdemos o sono, nós não perdemos a força, nós não perdemos a alegria, porque nós sabemos da abundância de paz que está no nosso meio, que é graça ministrada, multiplicada sobre o teu povo, mas é a confiança de que Ele governa as nossas vidas, que Ele cuida de nós, que Ele é responsável conosco. O que nos cansa, meus queridos, minhas queridas, quando eu olho para a palavra do Senhor, não são os grandes projetos que nós temos. Nós temos grandes projetos para esse lugar. E o melhor de tudo, que o tempo vai passando, pessoas que nós nem conhecemos, elas vão trazendo a palavra revelada de Deus, legitimando que o que nós estamos fazendo é o que está no coração do Senhor. Ainda que seja desafiador, ainda que muitas pessoas não consigam acessar, compreender o que a gente está fazendo, a palavra do Senhor vem trazendo essa graça, essa revelação poderosa, mostrando que é projeto de Deus. E o que nos cansa não são os grandes projetos, mas as pequenas ambições. Isso nos cansa. E o que seria uma pessoa com pequena ambição? Uma pessoa com mente pequena. Uma pessoa sem disponibilidade de se sacrificar para deixar o Senhor fazer através dela o que o Senhor quer fazer. Uma mente que acha que basta ter um louvor desafinado, uma pregação sem uma boa hermenêutica e sem uma boa exegese, é o suficiente para dizer que Deus está no lugar. Sendo que o Deus que nós servimos é um Deus que requer excelência. Sendo que o Deus que nós servimos é um Deus que nos desafia a nos preparar para servi-lo da melhor maneira, da melhor forma. Deus não nos quer por parte, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer as coisas mais ou menos, Deus quer as coisas de excelência. A nossa adoração é de excelência, o nosso louvor é de excelência, o nosso serviço é de excelência. A nossa entrega precisa ser por inteiro, nas mãos daquele que se deu por inteiro por mim e por você. Porque quando eu venho para a mesa, eu não tenho parte de Jesus aqui. Eu não tenho a perna e nem o pé dele aqui. Eu não tenho parte do coração dele aqui. Quando eu venho para a mesa, eu entendo que a cruz, ele entregou tudo. Ele se entregou por inteiro, simplesmente para que eu e você pudéssemos experimentar esse melhor dele. Então eu vou dizer para vocês que o que nós precisamos então é de foco. O que nós precisamos é de revelação. O que nós precisamos é de entendimento. O que nós precisamos é de realmente crescer na questão do discernimento. Porque não há descanso sem Deus. E eu e você somos desafiados a trabalhar. Nós trabalhamos muito. De vez em quando vocês me ouvem dizer que, nossa, essa semana foi trabalhosa, nós nos cansamos muito, nós nos desgastamos muito. Por quê? Nós temos responsabilidade com aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Nós temos responsabilidade com a revelação que Deus nos deu. Então o que eu vou dizer é que aqui não é um espaço para a ociosidade. O que eu quero dizer para você é que aqui no meio desse povo o espaço não é para descanso físico. O espaço é para revelação, grandeza, poder, graça, bondade, favor, esses milagres que eu e você tanto estamos esperando. Porque se você vai para o grego, o termo descansar é nuash.
E o termo nuash, em grego, significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança. Não é repousar. Não é colocar uma rede debaixo do pé de coco na praia, curtindo a brisa do mar, como nós mineiros gostamos de fazer. Descansar, para a palavra do Senhor, não é não fazer nada. Porque muitos de nós temos o termo descanso como o quê? Hoje eu não vou descansar. Eu não vou fazer nada. Nada que me exija. A não ser os meus hobbies, jogar bola, né? Tomar um sol, ir para a fazenda, essas coisas assim. E a palavra do Senhor, na perspectiva de Pedro, ele está dizendo o seguinte: descansar é se aliançar. Descansar é permanecer. Descansar é ficar. Descansar é fazer aliança. Porque se eu fico na presença do Senhor, se eu tenho aliança com o Senhor, ainda que eu esteja executando tarefas, ainda que eu tenha que responder compromissos, a minha alma está descansada em Deus, porque eu sei que Ele vai trabalhar a meu favor, eu sei que Ele vai criar as circunstâncias para que os meus olhos vejam a sua bênção sobre a minha vida. Aí, meus queridos, minhas queridas, permanecer no descanso não é permanecer não fazendo nada, é permanecer confiando, é permanecer sem permitir que a sua aliança se quebre, porque você se decepcionou, porque alguém errou com você, ou porque você errou com alguém. Então nessa manhã eu quero desafiar o seu coração a ter uma decisão de hoje, a partir dessa data, essa mesa é o memorial, não só da aliança que Deus tem com você, mas do compromisso que você assume com Ele, que você vai descansar, confiar que Ele vai estar cuidando de você em todo tempo, mas você é responsável para multiplicar a glória, a autoridade, a bondade e o favor do Senhor na vida das pessoas. Mas se eu sou desafiada no olhar de Pedro a ser enviado ou enviada para servir as pessoas, porque eu tenho o coração de serva, você tem o coração de servo, nós somos filhos amados do Senhor, com o coração servil para cumprir o seu propósito. Ele também tem um outro convite para nós. E o convite que ele tem para nós se encontra no versículo 3 do capítulo 1. Que é o convite da excelência. Olha o que a palavra do Senhor diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nunca seremos cheios do Espírito Santo e medíocres ao mesmo tempo. É impossível. É impossível uma pessoa carregar a grandeza de Deus dentro dela. É impossível uma pessoa carregar o poder, a visão, a glória de Deus dentro dela. Isso é medíocre. Não combina. Eu e você precisamos entender isso. Eu posso ser medíocre, sendo uma pessoa vazia, sendo uma pessoa que não tem uma experiência de poder, sendo uma pessoa que não acessa as revelações divinas dos céus, sendo uma pessoa que não é movida pela ação sobrenatural que o Espírito Santo move na terra, porque esse foi o propósito do Pai. Mas é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de autoridade e poder, uma pessoa carregando a grandeza de Deus com uma visão pequena, com uma visão limitada. Então eu vou dizer, por que, pastora, isso? Porque Deus não quer o seu melhor. Deus não quer o melhor da pastora Rosângela.
Deus não quer o melhor do pastor Leleco, não é isso. Deus quer o Leleco por inteiro, não tem negociação. E se ele é por inteiro dele, então a visão dele tem que ser a visão do céu. O coração dele tem que estar aberto para o que o Senhor quer revelar, para o que o Senhor quer mostrar. E ele precisa ter disposição para se responsabilizar diante daquilo que Deus quer fazer. Primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa fala assim: nossa, fui batizada do Espírito, estou cheia de Deus, Deus está fazendo coisas extraordinárias de mim. Eu pergunto: qual é a sua visão? Porque a visão da pessoa vai me revelar se realmente ela está cheia de poder. A visão que ela tem do mundo, a visão que ela tem de Deus e a visão que ela tem do reino me revela se ela carrega apenas emoção ou se ela carrega a pessoa de Deus dentro dela. Porque se ela carrega a pessoa de Deus dentro dela, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ah, meu querido, ela não vai andar segundo o padrão do mundo, ela vai andar segundo o padrão do céu. E aí, quando eu olho para essa pessoa, o que você deve fazer não é o suficiente. Eu não tenho o suficiente para fazer o que Deus está requerendo de mim. Eu preciso ser dependente dos frutos sobrenaturais de Deus no nosso meio. Se eu não me colocar dependente da ação sobrenatural de Deus no nosso meio, nós não vamos alcançar o que Deus deseja que essa igreja venha viver, que essa igreja venha experimentar. Eu quero convidar você a lembrar de uma experiência de Jesus com os discípulos. Se você vai para o livro de Marcos capítulo 11, versículo 13 e 14, você vai ver Jesus caminhando com os discípulos, como ele sempre fazia. E Jesus está com fome. E de longe ele vê uma figueira. E a figueira estava verdinha, cheia de folhas. E a figueira cheia de folhas indicava que haveria frutos. E Jesus caminhando com os discípulos, ele enxerga aquela figueira de longe, toda verde, pomposa, bonitona. E ele junta os seus discípulos e encaminham junto com os discípulos para aquela figueira. Quando ele chega próximo à figueira, que ele olha, ela estava passando uma mensagem mentirosa. Ela estava bonita, ela estava cheia de folhas, cheia de vigor, mas ela não tinha fruto. E a palavra vai dizer para nós que Jesus amaldiçoa aquela figueira. Ele diz: olha, você não vai dar mais fruto, porque você passa uma mensagem mentirosa. Você engana os caminhantes pelo caminho. Os caminhantes do caminho olham para você e acham que você tem para dar. Quando se aproxima, percebe que não há nada em você. E é isso que a igreja precisa entender. As pessoas que passam por essa rua, os vizinhos que estão à nossa volta, os nossos familiares que conhecem a nossa história, eles precisam entender que a nossa vida não é uma mensagem mentirosa, que nós somos frutíferos na presença do Senhor, que o que pregamos nós vivemos, nós dependemos, nós clamamos e o nosso Deus responde, nós oramos e Ele move, nós adoecemos e Ele cura, Ele nos sustenta em meio ao nosso choro e à nossa perda. Mas as pessoas sabem que a nossa fé não só nos revigora todas as manhãs, mas fortalece aqueles que estão próximos de nós. E o reino de Deus é sempre um lugar frutífero e de tempo frutífero. Por isso que nós precisamos responder se nós estamos frutificando. Eu e você precisamos parar e responder se chegar à mesa todos os meses, renovar a nossa aliança com o Senhor, nos impulsiona a amar as pessoas e servir as pessoas. E aí eu pergunto algo que tem que te incomodar e me incomodar. Quantas pessoas
Você pode chegar para o Senhor nessa manhã e dizer: esse ano, essa pessoa que foi transformada pelo meu amor. Esse ano eu servi essa pessoa. Esse ano eu paguei preço de oração. Esse ano eu preguei, eu proclamei, eu anunciei a vontade de Deus para essa pessoa. E aí, minha querida, meu querido, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: eu e você precisamos cumprir o nosso papel. E não é cumprir de qualquer jeito. É cumprir da maneira certa. Porque no reino de Deus é sempre tempo de ser frutífero. E o tempo é agora para essa igreja. O tempo é agora para a minha vida. Não, Deus não espera de você o que você não pode dar. Mas Deus, Ele espera o quanto você pode submeter. O quanto que você pode submeter a sua ordem, o quanto você pode submeter a sua vontade, porque não adianta ser pregador, ser cantor, não adianta ser um bom administrador, não adianta ficar cuidando dos corredores da igreja, se não há submissão no meu coração, porque se a submissão não estiver no meu coração, se eu executo tarefas sem submissão, eu não multiplico o reino. Eu só multiplico o reino quando essa mesa me revela que a minha aliança com meu Deus me coloca no lugar de submeter à vontade do Pai. E submeter à vontade do Pai é atrair a glória do Senhor para o nosso meio, para que a excelência de Deus esteja aqui. E o que é a excelência de Deus aqui? A excelência de Deus aqui é o quanto Ele tem liberdade de entrar na sua vida e transformar você diariamente. É muito triste passar o tempo e a gente encontrar pessoas que não passaram por nenhuma transformação. Tem pessoas que você conhece há 10 anos, elas são do mesmo jeito. Elas pensam do mesmo jeito, elas falam do mesmo jeito, elas respondem os desafios do mesmo jeito, elas são superficiais. E a excelência na minha vida e na sua vida voltada para o Senhor é essa transformação diária que eu e você vamos experimentar. E nessa transformação diária que eu e você vamos nos transformar, o Senhor vai cumprir o seu propósito em nós. Porque olha o que diz o versículo 4 de 2 Pedro capítulo 1. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, o que eu mais e você amamos, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então, a excelência, ela vai trazer uma transformação genuína, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Porque o que rouba o seu foco, o que rouba a sua atenção, conquista o seu coração. É isso que você precisa entender. Aonde você está focado? Em que você está focado? Aquilo que você autovaloriza, aquilo que os seus olhos estão permanentes, é o que rouba o seu coração. Então, se o seu coração não está queimando, é porque o seu foco primordial não está no Senhor. Não é o Senhor. Porque quando o nosso coração está focado nele, realmente nós nos movemos famintos e sedentos, que são os dois termos que nós gostamos. Porque nós temos perguntado nos últimos dias: onde estão os famintos de Deus? Onde estão os sedentos de Deus? E se eu e você formos caminhar sedentos e famintos, meus queridos, nós vamos ser transformados diariamente. E nós temos falado para a igreja que o que traz esse movimento espiritual, o que traz essa transformação, o que traz essa revelação, é a nossa vida de oração. É orarmos juntos
e orarmos sozinhos? Quanto tempo você passa do dia se relacionando com Deus? Qual a disposição que você tem para, uma vez na semana, tirar 20 minutos e vir para o lugar de oração, onde a igreja está voltada, buscando a promessa de Deus, a fidelidade de Deus? Vocês sabiam que a nossa sala de oração fica aberta o dia todo? Vocês sabiam que eu passo pela sala de oração durante o dia? Eu encontro gente da Quadrangular, eu encontro gente da Wesleyana, eu encontro gente da Assembleia de Deus, e às vezes eu não encontro os metodistas. Outro dia eu fiquei inquieta, falei assim, como que eu posso vir para a sala de oração e encontrar gente? Eu pergunto assim, aqui, eu nunca te vi aqui, quanto tempo que você está frequentando a igreja? Não, pastor, eu não sou daqui não, eu sou da Quadrangular. Não, pastor, eu sou da Wesleyana, mas eu sei que tem uma sala de oração aqui, então eu passo pela rua e eu tiro pelo menos 20 minutos para entrar aqui e orar. E eu fico inquieta, porque eu falo, como que eu posso encontrar gente da Quadrangular, gente da Wesleyana, mas eu não encontro os metodistas? Tirando tempo no seu dia para vir para o nosso cenáculo de oração, porque nós estamos na expectativa de que o avivamento está chegando neste lugar, e que o avivamento que está chegando nesse lugar vai atrair essa cidade para este lugar. As pessoas virão para cá para serem alimentadas, para serem fortalecidas, para serem encorajadas, e não é a pastora que Deus quer usar, Deus quer usar você. É lógico que Deus vai usar a pastora também, mas Deus quer usar você. É através da sua boca que Deus quer profetizar, é através das suas mãos que Deus quer curar, é através do seu coração que Deus quer sustentar. E a mesa vai dizer para nós o quanto nós estamos sendo excelentes. Porque eu quero desafiar você essa semana a verificar todos os dias quanto tempo você passa nas redes sociais. Vai ser incrível se você passar menos de 2 horas por dia. Mas se você passa 2 horas por dia nas redes sociais, será que você não pode passar 30 minutos por semana visitando o cenáculo de oração e se unindo conosco no clamor multiplicador? Venha, Espírito Santo, cumpra o seu propósito. Nós queremos a cura, nós queremos o milagre, nós queremos o avivamento, nós queremos a salvação, nós queremos as promessas do Senhor se cumprindo na vida da tua igreja. Será que você tem sido excelente, meu irmão? Porque o apóstolo Pedro, ele está sendo super pastoral. E por isso que a nossa ceia é pastoral. Se você não quer ouvir a pastora te cobrar, se você não quer ouvir a pastora te provocar, não venha para a ceia. Porque a manhã de ceia é uma das manhãs que eu e você vamos precisar responder ao Senhor. E aí, eu vou sempre olhar para essa palavra que eu amo e vou desafiar o seu coração. Aí você vai poder me dizer assim, pastora, Deus está querendo muito de nós. Você está querendo muito de nós. Você está querendo que eu pare 30 minutos da minha semana para vir aqui para a sala de oração, para clamar que venha avivamento nesse lugar? Se avivamento é um desejo do seu coração, você está querendo muito de nós e Deus está querendo muito de nós, meu irmão. Deus não está querendo muito de você não, Deus está querendo tudo de você. Não é muito, é tudo. A questão é se você está disponível a dar tudo. Porque o meu coração tem queimado e eu tenho falado para o Senhor que eu quero dar tudo. Quem caminha perto sabe o quanto eu me esforço. Porque eu quero dar tudo. Porque eu quero viver o que a palavra do Senhor diz. Eu quero ver, eu me lembro de uma experiência que me chocou muito. Um período que eu estava muito frustrada no meu ministério. E eu fiz uma oração bem pontual para Deus.
E eu falei para Deus assim: Deus, se o Senhor não me der uma visão nova para o meu ministério, e se o Senhor não me der uma experiência nova para o meu coração, eu não vou querer continuar pastoreando. Eu vou fazer outras coisas. Eu tinha propostas boas. E eu poderia deixar o ministério e fazer outras coisas bem. E continuar amando o Senhor e servindo o Senhor. Porque não quer dizer que só serve o Senhor segundo a excelência de Deus quem está de tempo integral. Tem muita gente de tempo integral que não trabalha com excelência para Deus. Tem muita gente de tempo integral que não se dá por inteiro. Tem muita gente de tempo integral que não doa o melhor. Quer tirar da igreja, mas não quer doar para a igreja. Não quer doar para o Senhor. Conheço muita gente assim. Só que eu sempre decidi no meu coração não ser assim. E aí eu falei para o Senhor: se o Senhor não me fazer ver o que o Senhor tem de mais para dar para o seu povo, eu não quero continuar pregando o que eu não quero, o que eu não consigo tocar. E aí, queridos, nós fomos conhecer um encontro de criança. E quando você vai para um encontro de criança, você não cria muita expectativa. Você cria muita expectativa quando você vem para uma conferência sobrenatural. Você cria expectativa quando você vem para o Hope. Agora para o Velos. Aí você cria a expectativa. Nossa, vai ser sobrenatural e Deus vai mover. Mas para o encontro de criança, a gente não cria muita expectativa. E aquele encontro de criança acontecendo. Tinha uma criança paraplégica no encontro. E na hora de ir para o encontro, aqueles pais totalmente carinhosos colocaram aquela criança no ônibus, na cadeira de roda. E os tios, com todo carinho, com todo cuidado, cuidando daquelas crianças. E o encontro aconteceu. Um mover de Deus extraordinário aconteceu naquele encontro. E um grupo de crianças cheias do Espírito Santo começaram a orar. E começaram a profetizar na vida daquela criança, para que aquela criança pudesse andar. E queridos, a coisa mais chocante, que por muito tempo, todas as vezes que eu contava essa história, eu me emocionava, foi quando aqueles pais foram buscar no templo aquela criança. Porque aqueles pais que colocaram aquela criança numa cadeira de roda dentro do ônibus para ir para o encontro, quando eles chegam no templo para buscar aquela criança de volta, aquela criança desce andando no ônibus, porque o Senhor tinha operado um grande milagre na vida daquela criança. E não foi só o coração dos pais, o coração de todos que estavam próximos, arrebatado de temor, arrebatado de presença, porque Deus usou um grupo de crianças para estabelecer um milagre extraordinário. Depois daquela experiência, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Depois daquela experiência, eu decidi no meu coração não ser medíocre na minha experiência com o Senhor. Eu decidi no meu coração que Deus poderia fazer tudo que Ele quisesse fazer através da minha vida. Porque eu entendi que Deus não queria algumas coisas de mim. Deus queria tudo de mim. Porque a mesa dá tudo de Cristo para você. A mesa entrega tudo. Jesus não fez um cofrezinho e guardou e reteu algumas coisas dele para não derramar sobre nós. Ele entregou tudo. Por isso que a ceia ela me confronta. Por isso que a mesa pergunta onde eu estou, o que eu estou fazendo. Por isso que a mesa me fala se eu realmente estou disposto e disposta a ser um instrumento para servir, amar e cuidar das pessoas, e a preparar o caminho para que a glória do Senhor venha. Ser o João dessa geração. A palavra do Senhor diz que João estava preparando o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério e cumprir o propósito de Deus. Talvez você nunca vai colocar a mão sobre alguém e vai levantar da cadeira de rodas. Talvez você nunca vai colocar a mão sobre alguém e vai ressuscitar, como eu ouvi testemunho que várias pessoas ressuscitaram. Eu ainda não vi ninguém ressuscitar.
Isso aí eu ainda não vi. Eu gostaria de ver, mas eu ainda não vi. Talvez o Senhor me dê esse privilégio. Talvez você nunca vai ver isso acontecer, mas você vai preparar o caminho para que a glória se manifeste. Você vai preparar o caminho para que as pessoas sejam usadas por Deus. Você vai preparar caminhos para pessoas experimentar o Senhor na intimidade e o Senhor fazer delas o que o Senhor deseja fazer. Porque a mesa não é só receber, a mesa é doar, e doar com generosidade. E Deus está convidando essa igreja para um novo tempo e para um novo nível. Irmãos, eu estou orando, eu gostaria que vocês orassem também, porque eu falei para vocês que a vida do Thomas aconteceu em uma semana. Na quinta-feira eu e o Edno conversamos, e eu falei: Edno, eu só vou ter uma semana. Ele falou: pastor, não tem problema ter pouquinha gente. Importante é o que Deus vai estar multiplicando sobre a igreja e sobre as pessoas que vão estar lá. Porque tem um novo tempo se abrindo, tem um novo ciclo começando. E há uma possibilidade para a equipe do Randy Clark estar com a gente no dia 6 e 7 de dezembro, 150 intercessores americanos. E nós estamos assim, ontem eu orei e falei: Senhor, será que eu vou dar conta? Será que a minha equipe dá conta? Será que a nossa igreja dá conta? Agora, com menos de 60 dias, preparar um ambiente para receber 150 intercessores, porque não são só 150 intercessores, são 150 intercessores, mais 150 intérpretes. Será que nós temos estrutura para dar conta de tudo isso? Eu estou falando para o Senhor, se é o templo, eu estou assim: Senhor, deixa o templo novo ficar pronto primeiro, que aí a gente vai ter estrutura. Aí ontem à noite eu me posicionei, eu falei com o Senhor: Senhor, espera aí, o templo não precisa ficar pronto não. Se é tempo do Senhor para fazer esse movimento no nosso meio, nós somos frágeis e pequenos, mas nós estamos nas suas mãos, e nós vamos ter homens e mulheres disponíveis a fazer o que precisa fazer para nós vivermos esse tempo na presença do Senhor. Então esteja orando comigo, porque eu tenho pouco tempo para arrumar o que nós precisamos arrumar, para fecharmos 6 e 7 de dezembro, uma quarta e quinta-feira, para toda a equipe do VOA estar conosco aqui na Central. Um tempo onde o sopro de Deus está vindo para nosso favor. E eu não quero perder nada, irmãos. Eu quero mergulhar de cabeça. Sabe, eu quero tudo. Se Deus quer o meu tudo, eu entrego o meu tudo. Mas eu quero tudo de Deus para nossas vidas. Eu quero tudo de Deus para esse lugar. Eu quero viver o novo de Deus para essa casa. E eu quero que o Senhor esteja despertando o meu e o seu coração. Para isso, excelência. Nós precisamos ser um povo com visão para caminharmos debaixo da excelência. Na próxima ceia eu vou continuar o mesmo sermão, porque são 6 tópicos, eu só falei 2. Então eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento.